Bem, amigos do GV Ensino, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Arduino. Hoje, continuando a aula anterior, nós temos aqui exatamente o mesmo programa, a mesma programação que desenvolvemos. Também temos aqui o mesmo circuito da aula anterior, nada mudou. E como prometido, eu ia ensinar vocês a resolver uma pequena questão aqui, neste caso, que é o seguinte: o exercício ele pedia para que o LED só acendesse quando eu pressionasse o botão 5 vezes. Isso de fato está acontecendo. Se nós pressionarmos 1, 2, 3, 4, na quinta vez o LED acende aí pelo tempo de 1,5 segundos. Porém, temos um pequeno problema, que é o seguinte: se eu simplesmente pegar o botão aqui e manter ele pressionado, o LED vai acabar acendendo, ou seja, o fato de eu manter o botão pressionado faz com que o Arduino conte várias vezes, o que é óbvio que isso iria acontecer, nós demonstramos na aula passada, porque nós temos aqui a lógica do se o botão for pressionado, ele soma mais um. E aí tem um delayzinho lá embaixo de 400 milissegundos, onde após esse delay, o Arduino ele volta no loop, então ele executa de novo, e como o botão ainda está pressionado, porque eu estou segurando, ele vai somar mais um, vai fazer de novo, contar o tempo, e somar de novo e de novo, aí quando chegar no valor definido, que é 5, ele acaba acendendo o LED. Ou seja, na prática mesmo, se eu manter o botão pressionado ali por mais ou menos 2 segundos, que é o tempo que ele vai demorar aí para contar, né, 400 milissegundos vezes 5, o LED vai acabar acendendo. Isso pode ser desejável em alguns casos, pode ser que não seja em outros. Então, por exemplo, se for um volume de um aparelho, você quer apertar o botão e se você segurar, você quer que ele continue subindo o volume, continue contando, aumentando o volume, ou para diminuir. Então, em casos assim, um ajuste desse tipo é até desejável, que se você apertar o botão, ele continue a contagem. Mas há casos em que não, que você quer realmente que a pessoa aperte o botão as 5 vezes e se ela segurar, conte apenas uma vez, não conte mais. E é isso que nós vamos ver aqui nesta aula. Para resolver então esse pequeno problema, nós vamos ter que usar um comando que nós não vimos ainda e que logo nós vamos ter uma aula específica sobre estruturas de repetição, que é o comando while. Eu não vou entrar em detalhes sobre como o while funciona, porque nós vamos ter uma aula só sobre isso, explicando passo a passo as aplicações dele, os usos com exemplos e tudo mais. Essa aula já está até planejada. Porém, aqui a gente só vai usar esse comando e eu vou dar uma explicação bem básica mesmo, bem rápida e simples para você entender o que ele faz. Então vamos lá. Qual que é a ideia então? A ideia é que se eu apertar o botão, ele vai somar mais um e não vai somar de novo até que eu solte o botão e aperte de novo. Então, olha só, nós temos que dizer para o Arduino, tem algum jeito de dizer para ele o seguinte: olha, se a pessoa apertou o botão, enquanto ela continuar com o botão pressionado, não faça nada, não conte novamente. É basicamente isso. Enquanto a pessoa ficar com o botão pressionado, ele vai ficar sem fazer nada, vai ficar só esperando a pessoa soltar o botão. Para aí quando ela apertar novamente, aí sim soma mais um, se for igual a 5 ele acende o LED. Então, vocês viram que eu usei a palavra enquanto. Enquanto o botão estiver pressionado, não faça nada. O comando que nós vamos ver aqui no Arduino é justamente o enquanto. Só que em inglês, a palavra enquanto significa while. Então, nós vamos colocar aqui ó, while. While nada mais é do que enquanto. Então, a ideia é que enquanto o botão ainda estiver pressionado, ele fique parado aqui. Ele não volte no loop para executar o if de novo e somar mais vezes. Então é muito simples. Nós vamos colocar aqui o while, ele tem uma estrutura muito parecida com a do if, né? Ele é uma estrutura também e significa enquanto. Então, enquanto while, o meu digital read do botão, enquanto o meu botão estiver pressionado. Como a gente está usando aqui pull-up, né, os resistores de pull-up interno,
Se eu quiser dizer botão pressionado, eu tenho que colocar aqui uma lógica negada, né? Ou colocar igual a zero, ou colocar exclamação aqui, que é para inverter a lógica. Você já sabe, você que está acompanhando o nosso curso sabe que quando a gente usa botão ou sensor com resistor interno de pull-up, ele funciona ao contrário, ok? Então, o que isso significa que nós digitamos? Significa while enquanto o quê? Enquanto o botão estiver pressionado. E aí o que nós vamos fazer? O while, ele tem uma estrutura, então você abre a chave e você fecha a chave. Então essa é a estrutura do while. A ideia então é o seguinte, nós estamos dizendo para ele que enquanto o botão estiver pressionado, você vai entrar aqui e vai ficar aqui dentro. O while, ele tem essa diferença em relação ao if, né? O if, se a condição do if acontecer, se a condição dele for verdadeira, o programa entra no if e depois sai. No while, o programa não sai de dentro dele. O programa fica dentro dele enquanto a condição for verdadeira. Por isso que ele tem esse significado de enquanto, né? Ou seja, enquanto o botão estiver pressionado, ele vai ficar aqui dentro executando o que tem aqui dentro. No caso, eu não quero que ele execute nada. Enquanto a pessoa ficar lá com o dedão pressionado no botão, eu não quero que ele não faça nada. Então nós vamos deixar essa estrutura aqui em branco. Simplesmente isso, né? E aí isso aqui já vai resolver o nosso problema. Porque o que vai acontecer? A pessoa vai apertar, então vamos organizar aqui o código, olha só. Então nós temos um if, se a pessoa apertar, então ele vai somar mais 1, vai ver se é igual a 5, e enquanto a pessoa ainda tiver com o botão pressionado, ele vai ficar dentro dessa estrutura do while aqui, sem fazer nada. E aí o que vai acontecer? Ele vai ficar ali dentro, executando um loop interno ali dentro do while. E quando que ele vai se libertar desse while? Quando que ele vai sair desse while para voltar para o loop principal? Quando eu soltar o botão. Porque a ideia aqui é, enquanto o botão estiver pressionado, fique aqui dentro. Ou seja, a hora que eu soltar o botão, aí ele vai sair, vai executar esse delayzinho e volta para a estrutura principal. Volta para o nosso loop, e aí vai, né? Se a pessoa apertar de novo, aí ele faz tudo novamente, soma mais 1. Então, dessa forma, nós garantimos que ele vai somar apenas uma vez, né? E aí esse delay aqui, ele já não precisa ser tão alto, tão grande assim. Nós podemos usar aqui um delay menor de 150 ou mesmo 100 milissegundos, já que esse kick da chave ele é mais rápido que isso. Vamos fazer a transferência então e fazer o teste. Vamos lá então, vou apertar primeiro rapidamente, 1, 2, 3, 4, 5, aí ligou, maravilha. E eu vou apertar agora pausadamente, veja só, apertei 1, vejam que eu estou segurando o botão e ele não contou as 5 vezes. 2, 3, 4 e agora 5. Então vejam que agora nós resolvemos o problema graças a essa estrutura de repetição while, ou seja, ele vai ficar repetindo o que tem dentro dele enquanto o botão estiver pressionado, ou seja, vai ficar repetindo nada, vai ficar sem fazer nada aqui dentro. Quando eu soltar o botão, aí sim ele cai fora e termina a execução do loop e segue adiante. E por que a gente tem que ter ainda esse delayzinho? É pelo seguinte, um botão ele é um dispositivo mecânico, ou seja, são dois contatos que quando eu aperto ele fecha os dois contatos de metal e deixa a energia passar de um lado para o outro. Isso é um botão. Um botão, quando você aperta ele e esses contatos se encostam um no outro, ocorre um pequeno kick do botão, né? Então imagina que eu estou com o dedo aqui em cima e os contatos estão fechando, e aí pela lei da ação e reação, quando você bate ele sobe um pouquinho e desce novamente, até que ele estabiliza pressionado. Então esse kick do botão, esse kick dos contatos, é o chamado efeito Balsam. E o efeito Balsam, ele, se nós não colocarmos um delayzinho aqui, o que vai acontecer? Uma apertada só que eu der no botão,
ele vai dar esse kick e o Arduino vai considerar como se eu apertasse 2, 3, 4 vezes. Depende do tipo de botão, depende do jeito que você aperta. Então, para evitar que nesse kick ele considere que você apertou várias vezes, nós colocamos ainda assim um delay menor, porque esse repique da chave ele dura pouco tempo, são poucos milissegundos, 30, 40, 50 milissegundos no máximo. Então, resolve essa questão, mas de qualquer forma, né, nós usando o while, ele vai ficar preso ali dentro enquanto o botão estiver pressionado, ok? Uma coisa interessante também aqui do while é o seguinte, sempre que eu for fazer um while assim, que eu for abrir e fechar a chave, sem colocar nada dentro, eu posso, ao invés de abrir e fechar a chave, eu posso colocar, apagar as chaves aqui, um ponto e vírgula na frente, que significa que esse while não vai fazer nada na prática. Então, seria uma forma mais simples de dizer a mesma coisa. Em geral, os comandos, as estruturas, os ifs, os whiles, eles não têm ponto e vírgula, como nós já aprendemos. Porém, quando você coloca o ponto e vírgula, significa que o comando acabou aqui. É como se o final da chave fosse aqui, então ele fica ali naquele espaço mesmo, repetindo aquele espaço mesmo sem fazer nada. Então, eu posso transferir, ele vai compilar, não vai dar nenhum erro, e aí eu posso fazer o teste novamente. Vamos lá. 1, 2, 3. Vou segurar aqui no terceiro um pouquinho mais. 4. E agora, na quinta vez, ele finalmente acende o LED. Legal, pessoal? Só para vocês terem uma ideia, se eu tirar esse delay aqui e vamos enviar para o Arduino, a gente vai ver esse repique da chave funcionando. Porque, olha só, agora eu vou apertar o botão uma vez, 2, 3, olha só, na terceira vez ele já deu 5. E dependendo do jeito que eu aperto, uma vez só já dá, né? 2, 3, está indo na terceira. Então, ou seja, né, o delay ainda continua sendo necessário, embora, olha só, agora foi de primeira. Então, esse repique da chave ele pode ser tão rápido, ele pode ser mais devagar, depende do jeito que você aperta, depende do tipo de botão, enfim, então tem que ter o delayzinho aqui para que funcione bem. Maravilha? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que tenha sido útil esse comandinho aqui, tá ok? Lembrando que se você não está usando o resistor de pull-up, a sua lógica vai ser o contrário, né? Então não vai ter aqui as exclamações nem no if nem no while, porque aí, né, obviamente, se eu estou usando o resistor de pull-down, então eu quero que ele fique ali parado, preso, sem fazer nada, enquanto o botão estiver em 1. Então é isso, gente. Não deixe de comentar aí no vídeo o que você está achando desse curso, o que você espera para as aulas futuras, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, deixa aí embaixo. Curta o vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, toque no sininho, compartilhe com os seus amigos. Tudo isso faz o canal crescer e quanto mais o canal cresce, mais aí todo mundo sai ganhando, porque o crescimento do canal também me motiva a continuar esse trabalho, já que os cursos aqui são sempre gratuitos e dá muito trabalho gravar aula, preparar, gravar, editar, publicar, cuidar de thumbnail, cuidar do SEO, das tags, da descrição dos vídeos e tudo mais. Então, você dando essa força aí pra gente, faz com que o GV Ensino ganhe e, claro, todos vocês também. Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais. Tchau.